Sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. O objeto de conhecimento, números naturais, e o detalhamento, adição e subtração. Muito bem, então vamos começar a operar números naturais, beleza? Vamos adicionar e subtrair. Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno e vem comigo. Muito bem, então vamos falar de adição, subtração. Então, a adição. A adição é a operação matemática que consiste em combinar duas ou mais quantidades para obter um total ou uma soma. Então, toda vez que eu quero adicionar, né? Então, já tem esse termo indutivo, por exemplo, quando eu quero fazer o meu café, eu adiciono açúcar e depois adiciono pó. Então, adicionar é acrescentar. E aqui, em matemática, nós vamos obter o total ou a soma. Então, quando eu tenho dois ou mais números naturais, nesse caso, nós vamos estar adicionando. O que é que eu estou querendo? Estou querendo somar, beleza? Somar ou obter um total. Os números que são somados são chamados de parcelas. Então, cada um vai ser chamado de parcela. E o resultado da adição é chamado de soma ou total, beleza? E qual é a principal ideia, né, de adição? A ideia de adição é de juntar quantidades, beleza? Também uma outra ideia boa de adição é de acrescentar quantidades. Até usei aqui o exemplo do café, que não tem nada muito a ver com matemática, mas quando a gente vai fazer café, a gente coloca água no fogo, depois adiciona açúcar, e aí, a partir desse ponto, cada um faz a sua forma, né? Tem gente que derrama água no pó, tem gente que acrescenta o pó na água. Eu, no caso, acrescento o pó na água. Então, eu estou adicionando o pó na água, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro problema de adição. Acompanhem comigo no VT, essa historinha. Hermínio é um pequeno produtor agrícola da cidade de Fonte Boa. Em 2018, ele comercializou 125 sacas de tucumã e 35 sacas de pupunha. Quantas sacas, no total, Hermínio vendeu em 2018? Muito bem. Então, nós estamos falando aqui de um pequeno produtor que trabalha, né, com sacos ele trabalha produzindo tucumã e pupunha, beleza? Então, eu quero saber a quantidade total, né, que foi a produção desse pequeno agricultor lá em 2018. Então, nesse caso, o problema já me dá aqui as quantidades de tucumã e de pupunha. Mas só que ele não está querendo saber as quantidades separadas, ele quer saber o total. Então, toda vez que eu tenho o total, eu tenho que imaginar que eu vou estar adicionando. Então, acompanhe comigo na tela. Então, ó, aqui nós temos esse exemplo, né? O produtor, em 2018, né? Esse 2018 não tem nada a ver com o que se pede, é apenas um marco referencial, certo? Então, em 2018, ele comercializou, né, 125 sacos de tucumã e 35 sacos de pupunha. Então, nesse caso, eu quero saber o total, né, a quantidade de sacos que em 2018 o Hermínio vendeu. E aí, para fazer isso, o que é que deve acontecer? Eu vou adicionar 125 mais 35, beleza? Então, essa é a ideia. E aqui, nós vamos aprender, né, já vamos conhecendo, os elementos da adição. Esse aqui, a gente pode chamar de parcela, né? Aqui é a parcela. Aqui também é a parcela, a outra parcela, beleza? Esse sinal, essa cruzinha aqui, ó, é chamado do sinal de adição, ou seja, toda vez que aparece esse sinal aqui, significa que eu quero somar uma parcela com a outra parcela, beleza? Professor, se tiver mais de uma parcela, teria mais de um sinal, ok? E depois disso, nós temos o total ou a soma, que vai ser o resultado dessa soma, dessa adição, tá bom? Então,
Qual seria o resultado dessa adição? 160 sacos. Beleza? 160 sacos foi o total, né, que o produtor Hermínio comercializou. Beleza? Agora eu quero só que nós conhecemos, né, vamos conhecer os elementos. Nós sabemos que um termo é chamado de parcela, o outro número vai ser também chamado de parcela, e o sinal de essa cruzinha significa que eu vou estar adicionando, né, uma parcela a outra parcela. E o resultado dessa adição é exatamente o total, beleza? Total ou a soma. Tudo bem? Então, acompanhe comigo mais um exemplo na tela. Um exemplo aqui do CMEAN do ano de 2024 diz assim: Jussara adora ler livros e o seu hobby é a leitura. Ao longo de 3 anos, ela leu um total de 128 livros que possuía. No dia do seu aniversário, Jussara pediu mais livros de presente e ganhou 36 novos livros. Quantos livros Jussara possui agora no total? Beleza? Então, aqui, ó, essa palavra total já dá a deixa, já dá a dica que eu vou estar falando sobre a adição. E aí, essa adição, né, significa que eu vou estar adicionando uma quantidade a outra quantidade. Nesse caso, professor, quem serão as parcelas? As parcelas serão o número 128 e o número 36. Tudo bem? E isso aqui, a gente pode pensar assim, ó, que vai ser 128 mais o número 36. Tudo bem? Então, quem são as duas parcelas? A primeira parcela é o número 128, a segunda parcela é o número 36. E esse sinal aqui indica que eu vou estar somando esses dois valores. Tudo bem? Professor, e como que eu faço para obter esse resultado? Né? Eu vou somar. Eu vou utilizar o algoritmo da soma, que nós vamos olhar aqui rapidinho e executar. Como é que funciona esse algoritmo? Eu vou escrever os dois números, de preferência o maior em cima e o menor embaixo, respeitando o seguinte critério: a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena, a centena embaixo da centena e assim por diante. Ok, e agora eu vou efetuar a soma. Quanto que é 8 mais 6? 8 mais 6 é o nosso famosíssimo 14, ok? Somei 14, vou adicionar 1 aqui em cima. Ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. E o 1 aqui, ó, não tem ninguém para somar, quando não aparece é como se tivesse o 0 aqui. Então, 1 mais 0 é 1. Ok? Então, nesse momento, Jussara passou a ter, né, possui 164 livros. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Então, segue comigo. Vamos agora falar do algoritmo usual da adição. Adicionar, gente, tem várias estratégias. Tem gente que faz cálculo mental, tem estratégia do cálculo mental, tem vários algoritmos da soma, tem gente que divide o número, soma centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, milhar, decompõe o número, né? Separa os números por unidades, beleza? Só que a gente quer acelerar, né, essa resolução. Então, a gente vai utilizar um algoritmo usual da adição, que é aquele que eu acabei de utilizar no exemplo anterior, mas agora a gente vai formalizar, beleza? Então, acompanhe comigo na tela. Muito bem, arme e efetue, né? A gente tem muito essa ideia. O que vai acontecer? Nós sabemos que o número 172, o número 172, ele tem uma centena, 7 dezenas e 2 unidades. Ok, então o 1 representa as centenas, o 7 as dezenas, o 2 a unidade. Beleza. E o número 95, eu tenho uma
9 dezenas e 5 unidades. Ok, muito bem. E agora eu vou efetuar essa soma. Como é que eu faço para efetuar? Eu vou colocar a unidade embaixo de unidade. Então, coloquei 172. Na outra linha, na linha embaixo, respeitando a regra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Está aqui. Eu tenho as minhas duas parcelas. Muito bem. E agora eu vou efetuar a soma. 2 mais 5 é 7. Beleza. 7 mais 9 é 16. Professor, mas o senhor não escreveu 16 aqui embaixo. De fato, eu não posso escrever 16 aqui, porque senão o número ia ficar errado. O que acontece? 16 é a mesma coisa que 10 mais 6, ok? Só que aqui, ó, vai passar da dezena, porque a dezena vai no máximo até 9. Então, o que acontece? Eu escrevo a unidade, que é o 6, e aí eu vou subir 1, que significa que eu subi uma dezena. Beleza? Porque ó, aqui é como se eu estivesse somando 70 mais 90, vai dar 160. Só que aí eu não posso escrever 160, então o que eu faço? Eu escrevo 6, que representa a dezena do 160, e sobe 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, o total vai ser 267. Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó, nós temos o número 3.431 mais 536. Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar. E aí eu vou somar. 6 mais 1, 7. 3 mais 3, 6. 4 mais 5, 9. E o 3 aqui não tem com quem somar, eu vou repetir. Observe que nesse caso, em particular, eu não subi nenhum valor, não fui lá com aquele sobe 1. Por que eu não subi 1? Porque todos os valores aqui foi no máximo até 9. Então, não tem por que eu subir uma unidade, beleza? Então, nós obtivemos aqui um total de 3.967. Então, propriedades da adição. A adição, gente, ela é associativa. Como assim, professor? Quando eu tenho mais de duas parcelas, eu não sou obrigado a resolver as 3 de uma vez. Posso? Pode. Mas aí eu também posso associar de 2 em 2, né? Ou de 3 em 3, da forma que seja mais confortável para mim. Um exemplo. Eu quero somar os números 15, 2 e 9. Então, eu posso somar, organizar da seguinte forma. Posso somar primeiro o número 15 mais o número 2. Então, 15 mais 2, 17. E depois adicionar 9. 17 mais 9, 26. Como eu também posso fazer da seguinte forma. Ao invés de eu somar logo o 15 mais o 2, eu vou somar o 2 mais o 9. Então, 2 mais 9, quanto que é? 11, certo? Então, aqui vai ser 11. E 11 mais 15 também é 26. Então, essa é a primeira propriedade, que é uma propriedade muito importante, que é a associatividade, ou então associativa. Eu posso somar 2 a 2, que o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Outra propriedade importante é a comutativa. O que significa ser comutativa, professor? É que na adição, a ordem dos números não vai alterar o valor. Ou seja, se eu estiver somando 24 mais 35, eu vou obter 59, que é a mesma coisa de somar 35 mais 24, que também é 59. Então, na adição de números naturais, vale isso. Uma outra propriedade importante é o elemento neutro. O que seria o elemento neutro, professor? É aquele que não vai alterar o resultado. Então, ó, 5 mais 0, 5. 0 mais 5, 5. Quem é o elemento neutro nesse caso? O elemento neutro é o 0. Tudo bem? Então, o elemento, nesse caso, o elemento neutro é o 0. Por quê? Porque ele não vai alterar o valor. Se eu tivesse 500 mais 0, o resultado é quanto? 500.
Por que é 500? Porque o zero é o elemento neutro da adição. Uma outra propriedade importante é o fechamento, ou seja, quando eu somo dois números naturais, o resultado sempre será um número natural. Vai ser impossível somar dois números naturais e dar um número negativo, por exemplo, que aí é o conjunto dos números inteiros. Dar um número fracionário, vai ser impossível. Então, por isso, os números naturais são fechados. Então, agora, vamos falar um pouco sobre a subtração. A subtração, quando eu penso em subtração, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou estar retirando de um valor do outro valor. Então, acompanhe comigo aqui a definição de subtração. Subtração é uma operação matemática fundamental usada para encontrar a diferença entre dois números. Muito bem. Então, toda vez que eu quero saber quanto falta para um número, eu faço a subtração. A subtração pode ser associada às ideias. A ideia de completar quantidades. Por exemplo, atualmente eu tenho 37 anos. Então, se eu quero completar 50, então quanto falta para chegar a 50 anos? Tirar uma quantidade da outra. Vamos supor, eu tenho 50 figurinhas. E aí eu quero dar 20 para o meu colega. Então, com quantas eu vou ficar? Então, eu vou estar retirando essa quantidade. Subtração, essa ideia de retirar, para mim é a melhor ideia que tem. Eu sempre vou ter que pensar o seguinte: eu vou ter um número maior e eu vou estar retirando desse número maior uma certa quantidade. Beleza? A operação de subtração, ela é representada por esse traço, assim, esse símbolo, tá bom? Então, toda vez que eu tenho na adição, eu tenho uma cruzinha, na subtração eu vou ter esse traço. E aqui, ó, nós temos os elementos da subtração. Lá na adição, nós tínhamos as parcelas. Aqui, cada elemento vai ter o seu nome, tá bom? Por exemplo, o 300. Tenho 300, esse símbolo aqui, ó. Toda vez que eu tenho esse traço, esse sinal negativo, significa que eu vou estar fazendo uma subtração, tá bom? Então, eu tenho 300 e quero retirar 272. Então, eu tenho 300 e quero retirar 272. E aí, eu vou obter 28. Beleza. Quem são os elementos? O 300 a gente vai chamar de minuendo. Beleza. O 270 vai ser o subtraindo. E o resultado, nesse caso, vai ser chamado de diferença ou resto. Esse resto é mais utilizado quando eu estou fazendo divisão. A gente vai também utilizar esse termo de resto. Então, é mais interessante usar essa palavra diferença. Mas os dois termos estão corretos, tá bom? Os dois termos estão corretos, mas usualmente se usa mais diferença. Então, o minuendo é o número de onde a subtração será realizada. É o valor inicial ou maior do que o subtraindo. Ou seja, eu vou sempre ter um número e vou retirar desse número. Que número é esse que eu vou retirar? É o minuendo. O subtraindo é o valor que eu vou tirar do minuendo. Então, é o quanto que eu quero retirar, certo? Eu tinha um número grande e eu quero retirar. Nesse caso, é o subtraindo. E o total é chamado de diferença ou resto, o resultado da operação. Tudo bem? Então, o resultado da operação é exatamente isso. Eu vou estar tirando o valor do outro valor, tá bom? Então, vamos aqui a esse exemplo. Aqui, ó, do lado eu tenho um homem criando, alimentando seus peixes. E aí, nós vamos ter o seguinte exemplo. Acompanhe comigo. Um piscicultor tem em um dos seus tanques 275 peixes. Ele vendeu 163 peixes. Quantos peixes restam nesse tanque? Então, ó, observe que nesse caso eu quero retirar, né? Eu quero retirar
uma determinada quantidade de outra. Então, eu vou fazer essa diferença. 275 menos 163, eu vou obter um resultado de 112. Ou seja, dentro do tanque ainda tem 112 peixes. Tudo bem? E agora a gente vai entender como que é feito essa diferença. Para isso, a gente também vai ter um algoritmo. Esse algoritmo, ele é um pouquinho mais complicado do que o da adição. Não, da adição, quando eu somava, que passava, eu tinha que elevar 1. E aqui na diferença, na subtração, eu vou ter que emprestar, mas o processo é bem parecido. O algoritmo da subtração é um procedimento passo a passo usado para subtrair um número de outro. Geralmente, ele segue um passo semelhante do método do empréstimo. Então, a gente vai usar esse método aqui de um valor emprestar para o outro. Acompanhe comigo. Como é que vai ser esse passo a passo? Eu vou escrever um número embaixo do outro, que nem na adição, respeitando a ordem. Depois disso, eu vou fazer a diferença. Só que tem uma regra muito importante. O número do minuendo sempre vai ter que ser maior do que o subtraendo. Nesse caso, 6 é maior do que 4, então eu posso fazer essa diferença. 6 menos 4, 2. Depois, eu vou trabalhar a unidade das dezenas. Então, aqui eu vou observar, 7 é maior do que 2? Sim. Então, vou lá fazer essa subtração. 7 menos 2, 5. Depois, eu vou para centena. 2 menos 2 é quanto? 0. Porque se eu tenho 2 e retiro 2, eu vou ficar com nada. Então, o resultado é 52. Beleza? Então, eu sempre vou seguir esse passo. Primeiro, escrever o número maior e embaixo o menor, respeitando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Ok. E aí eu vou subtrair sempre começando da unidade. Primeiro a unidade, depois as dezenas, depois as centenas. Acompanhe comigo no exemplo, no próximo exemplo. Ó, aqui eu tenho o número 1.300. E aí eu quero retirar 578. Olha aqui no fundo dos meus olhos que isso aqui você precisa levar para a vida. Toda vez que eu quero fazer a diferença de dois números, eu vou ter que ver se o número de cima, ou seja, do minuendo, é maior do que o subtraendo. Se não for, você vai ter que usar a regra do empresta. O que significa isso, professor? Eu vou ter que emprestar do número das dezenas ou da centena, um para o número da unidade, e assim sucessivamente. Acompanhe comigo nesse exemplo aqui, ó. Então, ó, o 0 menos 8. Posso fazer isso? Claro que não, porque o 8 é maior do que o 0. Então, nisso eu vou ter que fazer a regra do empresta. Como é que funciona a regra do empresta? Eu vou pegar e emprestar 1, ó. Então, daqui tinha 0, ele vai deixar de ser 0, ele vai passar a ser 9. E aqui passa a ser 10. Então, 10 menos 8. Agora sim eu posso, porque 10 é maior do que 8. Fica quanto? 2. Beleza? 10 menos 8, 2. Eu emprestei 1 aqui, ó. Esse 0 eu emprestei 1 para o lado. Então, se era 10, porque aqui, ó, lembra? 1.300. Significa que é 1.300. Beleza? Então, cada valor desse aqui está representando por exemplo, esse 0 representa 10 unidades, o outro 10 dezenas, o outro, e assim sucessivamente. Beleza? Então, agora eu tenho 9 menos 7, que também é 2. Lembra do 1 que emprestou? Se aqui é 0, eu não posso emprestar 1. Então, significa que foi emprestado daqui, ó. Então, aqui ficou 2. 2 menos 5, pode? Não, porque 2 é menor do que 5. Então, tá vendo esse 1 aqui, ó? Eu vou emprestar para a casa anterior. Então, ficou 12. 12 menos 5, 7. Essa é a regra do empresta. De cara, ela é meio assustadora, mas dá certo, confia em mim. Vamos ao nosso próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2.307 menos 1.000
2.089. Beleza? Posso subtrair 7 menos 9? Não, o 7 é menor. Então, já sei, empresto uma casa. Se aqui era 10, passa a ser 9. Então, ficou 17. 17 menos 9 é quanto? 8. Muito bem. 9 menos 8. 1. Como aqui era 0, então significa que eu emprestei daqui, ó. Então, aqui passou a ser 2. 2 menos 0, 2. E 2 menos 1, 1. Então, a diferença, nesse caso, é 1.218. Beleza? Então, eu não preciso me desesperar com essa regra do empresta. Toda vez, eu vou olhar para o número. Se for maior, nesse caso, ó, o 9 é maior do que o 7. Então, eu não posso. Então, eu vou emprestar da próxima casa. Então, quando eu empresto 1, ele passa a ser 17. Então, 17 menos 9, posso fazer. E aqui onde era o 0, ficou 9. Por quê? Aqui esse 0 ele representa 10. Se eu tirei 10 para o lado, então ficou 90. Então, 90 menos 80 vai ficar 10. Então, nesse caso, a gente fica só 9 menos 8, que é 1. Eu emprestei, porque aqui era 0, 0 não tem como emprestar, ficou 2. 2 menos 0, aqui sim vai dar 2, por quê? Porque o 2 é maior do que o 0. E se eu tenho 2 e eu vou retirar nada, vai ficar o 2. E 2 menos 1 é 1. Vamos ao nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui, ó, 4.007 menos 2.143. Muito bem, professor. Lembra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Vamos lá, ó. 7 menos 3. Posso fazer essa operação? Claro que posso. Por quê? Porque nesse caso, o 7 é maior do que o 3. Muito bem, professor. Então, aqui vai ficar 7 menos 3, 4. Beleza. Preste atenção que essa regra do empréstimo aqui, eu tenho 2 zeros. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, tá bom? Ó, 0 é menor ou maior que 4? É menor. Então, eu não posso retirar 4 de 0, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou emprestar da casa do lado. Então, aqui deixa de ser 0 e passa a ser 9. Porque esse 0, você tem que entender que ele representa uma dezena, nesse caso, uma centena. Então, quando eu empresto, eu estou tirando aqui, ó, uma dezena, nesse caso. Presta atenção, ó. 4.007, opa, é a mesma coisa que 4.000. 4.007 é a mesma coisa que 4.000, certo? E aí, eu vou somar só 7 unidades. Só que aqui, ó, dentro desses 4.000, é como se esse 0 aqui, ó, ele está representando 10 centenas, esse aqui 10 unidades, 10 dezenas e aqui 10 unidades. Por isso que quando eu empresto, ele passa a ser 10. O número que eu emprestei, o 1, passa a ser 10. Então, 10 menos 4, 6. Aqui ficou 9. 9 menos 1, 8. Só que de 0 eu não consigo emprestar, tá bom? O 0 eu não consigo emprestar, então eu emprestei desse 4 aqui, ó. Então, esse 4 passou a ser 3. Então, 3 menos 2, 1. Então, o resultado aqui vai ser 1.864, tá bom? Então, acompanhem comigo mais um exemplo. Agora vai trabalhar com dinheiro, que diz o seguinte. Observe as quantidades de Isabel e de Augusto. Então, ó, quem tem a maior quantidade e quanto a mais? Então, vamos observar aqui o seguinte. Isabel tem quantas notas de 50? Tem 4 notas de 50. Então, aqui é R$200. Beleza? 50 mais 50 mais 50, mais 50, 200. Ela tem quantas notas de 10?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ela tem R$70. Quantas notas de 2? 3. Então, aqui ela tem mais R$6. E quantas moedas de R$1? 4. Então, somando esses valores, a Isabel vai ter um total de quanto? 280. Beleza? Ó, 6 mais 4, 10. 10 mais 70, 80. 80 mais 200, 280. Já Augusto, ele tem uma nota de 50. Beleza, então aqui ele tem 50. Quantas notas de 20 ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 notas de 20. Então, ele vai ter um total de 120. Certo? Ó, porque 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120. Quantas notas de 5 ele tem? 2. Então, tem R$10. E moedas ele também tem 2. Beleza? E agora eu vou somar, ó. 50 mais 120 dá 170, mais 10, 180, mais 2, 182. Então, Augusto terá na verdade, terá não, tem R$182. E a primeira pergunta é, quem tem a maior quantidade? Nesse caso, quem tem a maior quantidade é Isabel. E a próxima pergunta é quanto ela tem a mais. Então, para descobrir quanto tem a mais, o que é que eu faço? Eu vou pegar quanto Isabel tem e vou retirar a quantidade de Augusto. Beleza? Então, vai ficar, ó, 280 menos 182. Posso subtrair 0 menos 2? Não. O que é que eu faço? Retiro uma aqui. Retiro aqui, ó, deixa de ser 8 e passa a ser 7. E eu emprestei 1, ficou 10. 10 menos 2, 8. 7 eu posso tirar de 8? Não. Então, o que é que eu faço? Empresto novamente. Deixa de ser 2, passa a ser 1, e aqui passa a ser 17. 17 menos 8, 9. 1 menos 1, 0. Ou seja, qual é a diferença entre eles dois? R$98. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de subtração, né? Tivemos a adição primeiro, depois a subtração, mostrando os algoritmos UAL para fazer essas operações. Beleza? Então, espero que tenha sido bem esclarecedor para você e até o nosso próximo encontro.